Salve galerinha, aqui é do Caçarola Geek e a gente veio trazer mais curiosidades pra vocês. Eu sou Everton Eu sou Jacó. e se você não sabia, vai saber agora. 5 curiosidades sobre a Marvel que talvez você não sabia. E confesso logo, algumas delas nem nós sabíamos. O Homem de Ferro, de Robert Downey Jr., foi uma salvação e um risco, tanto para ele quanto para a Marvel. Por quê? Foi a salvação de Robert Downey Jr. porque ele estava se recuperando de uma crise durante sua vida. E um risco para a Marvel porque ela investiu tudo que ela tinha no Homem de Ferro de Robert Downey Jr. Ela acreditou tanto no potencial do ator como Homem de Ferro, que simplesmente decidiu que era a hora de fazer a aposta que mudaria a história da Marvel. E isso aconteceu com ela entregando um produto de excelente qualidade nas mãos dos diretores, que foi o Homem de Ferro, e eles conseguiram fazer esse produto de excelente qualidade uma obra de arte que se tornou o ícone literal da Marvel até hoje, sendo um dos filmes mais aclamados de todo o seu universo cinematográfico. A Marvel não só acertou, como também foi uma aposta muito perigosa em trazer o Homem de Ferro como o filme que ia salvar tanto a Marvel quanto o ator. E eles acertaram. O Homem de Ferro chegou nas telinhas aí estourando e explodindo tudo, com a audiência incrível, atuando de forma espetacular. Ele tanto salvou a carreira dele, como salvou A Marvel, né? Marvel, né, de certa forma, né? E ele atuou de forma espetacular, não tem o que falar. E foram filmes tão bons que decidiram trazer outros depois desse, né? A Marvel, ela colocou todos os seus recursos ali à disposição do Homem de Ferro, fazendo com que o filme do Homem de Ferro fosse uma superprodução de qualidade extrema. E também fez com que Robert Downey Jr. ficasse ainda melhor no papel de Homem de Ferro, entregando uma atuação de renome até hoje e fazendo com que a galera assista o filme e assista novamente sem enjoar, porque o ator entregou um papel muito bem feito. E no final deixou aquela marca de que sem o Homem de Ferro, o MCU não é o MCU. Deixou aquele gostinho de quero mais, né, também, né? Não só isso, mas realmente a gente tá acostumado a ver ali sempre os filmes do Homem-Aranha salvando, né, a Marvel quando acontece alguma cagada, coisa, né? ou alguma burrice, seja por parte dos diretores ou do próprio estúdio. Mas o Homem de Ferro também é um dos pilares, né, que ajudam a segurar a barra ali quando as coisas ficam difíceis. E Robert Downey Jr. veio pra acrescentar bem mais tanto ao MCU quanto ao estúdio da Marvel, né? Um exemplo bom disso, né, de que o ator Robert Downey Jr., né, que é a cara do Homem de Ferro, então qualquer coisa que você veja dele, você já lembra do Homem de Ferro, é uma âncora de resgate para a Marvel, é que a Marvel está passando por um momento horrível em produções. Vamos deixar claro, exceto algumas poucas produções, de resto, tudo de mediano para baixo e se muito for mediano. Eles trouxeram Robert Downey Jr. como Doutor Destino, fazendo novamente aquela âncora que eles guardam ali as 7 chaves, útil novamente, né? Fazendo com que a galera se empolgue para assistir os filmes da Marvel novamente. Outra curiosidade interessantíssima é Robert Downey Jr. ele não só deu vida ao Homem de Ferro, ele literalmente incorporou o personagem. Uma coisa que a gente não sabia é aquela frase icônica do primeiro filme que ele diz: Eu sou o Homem de Ferro. essa frase foi completamente improvisada pelo ator, deixando com que o estúdio decidisse se ficaria ou não com essa frase no filme. Mas, por incrível que pareça, o estúdio gostou tanto e os diretores gostaram tanto que decidiram deixar essa marca que ele criou, que literalmente virou a marca dele, e essa marca foi uma das frases mais marcantes de todo o MCU ali durante o final do primeiro filme e da primeira e segunda fase. Cara, o Tony Stark, ele é incrível. No começo, ele foi visto assim como uma pessoa muito egocêntrica, soberba, assim, de certa forma prepotente. E pra quem é assim, é mais acostumado com os quadrinhos e tudo, tem meio que essa visão de ter um pouco de raiva dele no filme ali, né? Porque ele se acha demais. Ele foi um personagem criado pra isso, né? Pra ser odiado, né? Stan Lee realmente. mesmo falou. Ele criou esse personagem não pra ser amado. Ele criou esse personagem pra ser odiado. Mas a reviravolta foi tão grande no decorrer de seus filmes que no último, né, que tivemos o prazer ali de ter participação do Homem de Ferro, ele morre, mas ele deixa de ser aquele personagem que foi odiado por muitos anos para ser um personagem amado no seu último ato, onde ele dá a sua vida em troca de salvar o universo, né, de certa forma, e abre mão de estar com sua família. E botaram lá, né, no seu velório, né, a prova de que Tony Stark realmente tem um coração. E isso aí fez com que ele passasse a ser uma pessoa extremamente amada pelo nosso universo, né, e isso foi maravilhoso. Thor, um dos personagens hoje mais amados da Marvel, mas também ao mesmo tempo por muitos um dos mais odiados, já que o Thor foi transformado em um personagem completamente diferente do início, quase teve um visual completamente diferente.
fazendo com que ele ficasse ainda mais parecido com um guerreiro nórdico, um viking de verdade, do que o Thor do MCU, que foi feito para uma aparência um pouco diferente, mais modernizado, mais adaptado, né, ao cinema. Esse Thor do cinema, ele era para ser extremamente semelhante ao Thor dos quadrinhos e também do universo viking, né, da mitologia viking, fazendo com que a aparência do Thor fosse ainda mais diferente do que já é. A gente não teria o Thor que a gente tem hoje. Ele teria mais uma pegada realmente 100% viking. Usaria armaduras de couro e não de metal, de um mundo, universo diferente. Seria uma armadura de couro mesmo, com penagem de bichos, esses negócios muito viking, assim, uma característica muito viking. E ele seria mais voltado a um guerreiro, literalmente a um guerreiro, onde ele pouco utilizaria recursos como inteligência ou algo do tipo. E sim estratégias de guerra e matança à torta e à direita. Mas, no final de tudo, decidiram fazer com que ele tivesse a aparência, o visual dele e a personalidade mais voltado aos quadrinhos. Então a gente acabou tendo aí o Thor como ele é hoje, com esse visual mais colorido e mais a pegada de um deus, né, também, porque ele é um deus, né, Thor, o deus do trovão, filho de Odin. Ele não só tem essa pegada viking, mas como também a parte divina dele, né, que é um deus, né, a divindade, né. E a gente teve também ele com esse visual mais parecido com o Viking, mas assim... No final ali de Guerra Infinita, começo do Endgame, né? Ele já tava mais gordo, mais descuidado com sua aparência. A barba, né? Até porque depois de suas perdas, né? Durante os filmes ali, ele foi ficando cada vez mais abalado psicologicamente. Triste. Até o ponto de praticamente se render e não querer mais ser Thor, o Deus do Trovão. Então a gente acabou tendo realmente uma versão dele ali onde ele é mais gordinho, que é voltado realmente à mitologia nórdica. Uma referência, né? É uma referência onde os deuses são pessoas mais gordinhas porque eles comem e bebem bastante, vivem muito tempo sentado no trono e tudo. Então remeteu a essa referência. Ele ali gordo, com a barba grande, um pouco desbotada por causa da quantidade de cerveja que tomava. Então acabou que a gente conseguiu ter as duas versões dele, né? Tanto a voltada aos quadrinhos quanto a ideia inicial do primeiro filme. E ficou muito legal. Você sabia que Guardiões da Galáxia veio não só para trazer sucesso, mas para salvar personagens esquecidos pela Marvel? Disso aí garanto que você não sabia. Tanto nos quadrinhos quanto nos filmes, os personagens de Guardiões da Galáxia e o grupo, né, do filme não eram citados. Se você é um leitor assíduo de quadrinhos, você vai ter ali uma breve referência, né, ainda. Um pouco ainda, mas se você já faz parte da nova geração, né, dos filmes pra cá, onde você só tem como referência realmente o MCU, o final do MCU antigo e o começo do novo, você não vai saber quem era os Guardiões da Galáxia. A Marvel, ela apostou também nesse filme dos Guardiões da Galáxia, porque eles não eram personagens nem secundários, então eles eram uma equipe um pouco mais esquecida, digamos assim. Claro, eles tinham sua franquia de quadrinhos ali lançando, mas mesmo assim não eram personagens que tinham um grande público de audiência, fazendo com que os personagens não tivesse uma expectativa muito grande do que seria feito nos filmes. Porém, a Marvel apostou no humor e na descontração de James Gunn para o filme, fazendo com que o filme desse um ar ainda mais engraçado e divertido para os filmes do UCM, fazendo com que ele prendesse o público e criasse uma base de fãs fiéis ali para essa franquia tão icônica que foi feita pela Marvel. Cara, e que aposta, porque Guardiões da Galáxia é incrível. Quem assistiu no cinema teve uma experiência que provavelmente vai acabar não tendo de novo. Por quê? É um filme que envolve muitos efeitos e são maravilhosos, tipo assim, você não vai encontrar um erro, um defeito, qualidade gráfica e tudo. Muitas cenas de movimentação por trás dos efeitos e tudo ficou espetacular. Foi uma junção de roteiro, diversão, drama, tudo que a gente gosta de ver no filme. Cacete, porradaria e tudo. E pipoca e bomba pra todo lado. E ficou incrível. A aposta no humor do James Gunn não só trouxe sucesso pra esse filme, como também trouxe renome para o grupo, né, Guardiões da Galáxia, que era esquecido. E por último, e não menos importante, uma curiosidade assim, chocante sobre o universo da Marvel. E deixamos ela por último porque a gente sabe que você que tá aí do outro lado é curioso e tá, assim como nós, querendo mais informação, né? Então, aí vai. Você sabe o motivo do porquê Stan Lee está em todos os filmes da Marvel? Ou pelo menos todos até a sua morte, né? Ele não era simplesmente um personagem que aparecia aleatoriamente no filme, não. Ele tinha um objetivo por trás de suas aparições. E muito importante, e garanto que você não sabia, assim como nós. E lembre-se, todas as aparições de Stan Lee foram em momentos importantes durante eventos gigantes que aconteceu na Marvel. As aparições do Stan Lee nos filmes tinham um significado gigantesco, não só para o enredo e o desfecho final dos filmes, mas para dar um ar de mistério do porquê ele estava ali, né? Do porquê dele estar ali, né? Ele era informante dos vigias. Você não sabe quem são os vigias? Os vigias são seres
que tem a responsabilidade de observar o universo e o multiverso. E Stan Lee era meio que um informante deles, onde ele recebia informações e passava de uma forma icônica e muito engraçada nos filmes que ele teve participação. Muito legal isso, né? E por mais que sejam pequenos os momentos que ele aparece, foram muito importantes. Lembrando que foi revelado que o Stan Lee é um dos informantes do Vigia no filme Guardiões da Galáxia 2. Foi mostrado pra gente ele ali interagindo com um dos Vigias. E também deixou claro que não importa onde esteja acontecendo algo de extrema importância no universo, o Stan Lee sempre vai estar lá. E se você gostou dessas notícias, dessas curiosidades que trouxemos, deixa o seu like, curte e compartilha, ativa o sininho de notificações e comenta aí embaixo qual dessas curiosidades mais te chamou a atenção, o que você acha sobre cada uma das curiosidades que trouxemos. Deixa aí nos comentários.